Segunda-feira, dia 19 de setembro. Desprezado e rejeitado. O corpo e a mente de Cristo eram humanos. Ele era osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esteve sujeito à pobreza desde o exato momento em que entrou no mundo. Esteve sujeito a decepções e provas em seu próprio lar, entre seus próprios irmãos. Não estava rodeado de seres humanos puros e belos, como nas cortes celestiais. Estava cercado de dificuldades. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei em seu caráter humano, exatamente da maneira pela qual todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Ele inspirou os santos homens do passado a escrever para benefício do ser humano, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Está escrito em Isaías capítulo 27, verso 5. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, às vezes nós pensamos que nós não conseguimos. Só Jesus conseguiu, mas nós nunca vamos conseguir. E o convite que Cristo mesmo inspirou os seres humanos a escrever é: que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Vejam só. Isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Que nós possamos nos lembrar dessas passagens. Cristo veio para desmentir a mentira de Satanás, para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Nós podemos, na força de Cristo, guardar essa lei. Que nós acreditemos nisso e que nós possamos pedir todos os dias a Cristo, o Espírito Santo, para que Ele nos habilite, então, a fazer aquilo que Deus nos pede, a viver em obediência. E isso envolve amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos nos lembrar disso. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está na meditação matinal Olhando para o Alto, do dia 7 de novembro, e que diz o seguinte para nós: os escribas e fariseus se enchiam de inveja porque o povo ouvia tão atentamente as palavras desse novo mestre. Decidiram então interromper seu domínio sobre as multidões. Começaram a atacar seu caráter, alegando que ele havia nascido em pecado e que expulsava demônios por intermédio do príncipe dos demônios. Dessa forma, cumpriram-se as palavras "sem razão me odeiam", que estão escritas no Salmo 69, verso 4. Os líderes judaicos difamavam e perseguiam aquele que é o mais destacado entre 10.000 e é totalmente desejável. Cânticos capítulo 5, verso 10 e verso 16. Ao nos separarmos do mundo e de seus costumes, enfrentaremos a rejeição por parte dos mundanos. O mundo odiava aquele que era a própria encarnação da virtude por ser melhor do que eles. O servo não é maior do que seu senhor. Se nossos caminhos agradarem a Deus, o mundo nos odiará. Se a majestade do céu veio a este mundo e suportou uma vida de humilhação e uma morte vergonhosa, por que deveríamos recuar pelo fato de a obediência envolver uma cruz? Se ele foi perseguido, poderíamos esperar tratamento melhor? Mostro a vocês o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele confortará e sustentará todos que a ele forem em busca de auxílio. Amém. Amém. Que nós nos lembremos destas palavras, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E agora, o último texto que nós vamos ler hoje está no livro O Desejado de Todas as Nações e diz o seguinte para nós: as lágrimas de Jesus não eram a antecipação de seus sofrimentos,
Bem diante dele estava o Getsêmani, onde em breve o envolveria o horror de grandes trevas. No entanto, não foi por causa desses locais que lembravam sua morte cruel que o Redentor chorou e gemeu em angústia. Não era uma dor egoísta. O pensamento de sua agonia não intimidava aquela nobre e abnegada alma. Foi a vista de Jerusalém que tocou o coração de Jesus. Jerusalém que havia rejeitado o Filho de Deus e desprezado seu amor, que havia recusado ser convencida por seus poderosos milagres e estava prestes a tirar sua vida, ou seja, que estava prestes a tirar a vida de Jesus. Viu o que ela era, sob a culpa de rejeitar o Redentor, e o que poderia ter sido se tivesse aceitado a ele, o único que podia curar sua ferida. Viera para salvá-la. Como poderia abandoná-la? Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que levou Jesus às lágrimas. E diz aqui que Jesus chorou, não é? E a Bíblia diz que quando ele olhou para Jerusalém, ele começou a chorar e começou a lamentar. Queridos irmãos e queridas irmãs, e nós? Será que temos recusado o convite de Cristo? Ou será que temos aceitado esse convite? E como estamos reagindo diante das pessoas que negam esse convite também? Às vezes nós podemos aceitar, mas será que nós nos conformamos de outras pessoas não aceitarem esse convite? Ou será que ficamos entristecidos, que gostaríamos que as coisas tivessem sido de outra forma? Ou ainda que nos esforçamos para continuar alcançando essas pessoas? Nós possamos meditar nisso, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.